Boa noite a todos. É mais uma vez com alegria que eu estou aqui junto com vocês para compartilharmos esse momento, né? Que é vermos a nossa 18ª aula do estudo do curso básico de Espiritismo, primeiro ano, pela apostila da Federação Espírita. E assim vamos compartilhar a tela para a gente dar início à nossa aula. Telinha aqui então compartilhada. Vamos ao conteúdo. Nessa 18ª aula, nós temos na parte A, da infância, na parte B, simpatias e antipatias terrenas, esquecimento do passado. Na parte C, deixar vir a mim os pequeninos. E na parte D, as atividades que hoje, no caso, nós veremos a da aula 17, que é a nossa aula da semana passada. Então, vamos ao nosso primeiro slide. No nosso primeiro slide, da infância, nós temos aqui uma foto de uma menininha linda. Por que temos que passar pelo estado de infância? Vamos ver a resposta aqui no nosso conteúdo. Então, o primeiro item, retorno à vida corporal. Frequentemente, ocorre ser o espírito que anima o corpo de uma criança tão desenvolvido ou mais ainda do que o de um adulto, conforme o seu progresso anterior. Enquanto criança, os órgãos da inteligência, estando ainda em desenvolvimento, não lhes põem à disposição todas as faculdades de um adulto. A sua inteligência permanecerá limitada até que a idade amadureça e ele domine totalmente o novo organismo. Aí nós vemos aqui a explicação no próximo parágrafo. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito com o nascimento e só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Segundo Emmanuel, no livro O Consolador, o espírito no período infantil, até os 7 anos, ainda se encontra em fase de adaptação à nova existência. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Então, como nós já vimos em aulas anteriores, desde o momento da fecundação, o espírito reencarnante, ele já vai se ligando ao corpo em formação. Mas a efetividade, né, da posse do corpo só se dá realmente no nascimento. E conforme a gestação vai avançando, o espírito vai tomando cada vez mais um estado de perturbação, como também acontece com a gente quando desencarna e vai para a verdadeira vida que é espiritual, né? Então, com essa passagem do tempo, a criança nasce, ela ainda não tem todos os seus potenciais, das suas virtudes e até dos seus defeitos, digamos assim, posse deles, porque ela ainda está em adaptação ao corpo. À medida que o corpo cresce, à medida que os órgãos se estabilizam, se aperfeiçoam, se tornam assim mais efetivos dentro da vida orgânica, em termos de até composição corporal, né, que vai crescendo durante todo esse tempo, então eles não têm ainda um domínio completo sobre esse intercâmbio de informações entre o espírito e o corpo. E é justamente nesse período, que principalmente se dá ao longo de 7 anos, onde a gente sabe também que a equipe que é responsável pelo processo reencarnatório daquele espírito está mais presente. A gente costuma dizer que criança tem muito mais proteção pelas coisas que a gente vê que eles se safam. E que muitas vezes, se fosse um adulto, isso não aconteceria. E é justamente por conta dessas proteções, né? Acidentes são mais leves, não acontece assim tanta fatalidade, salvo quando há necessidade e está dentro do programa reencarnatório. Então, é um período que nós veremos, e já vimos também em alguns outros comentários, que é a parte mais fácil, digamos assim, de você tentar
moldar as más tendências que a criança já vai apresentando à medida que ela vai manifestando as suas vontades ao mundo. Você consegue observar numa criança de 1 ano e pouco, se ela tem tendência à generosidade, ao egoísmo, se ela compartilha brinquedos, se compartilha doce, alimento, se ela é melindrosa ou se ela é amorosa. Então, nós adultos, em especial a família que está mais diretamente direcionada à educação daquele ser reencarnante, tem que ter olhos de observar, para que possa educar com amor e carinho, mostrando como seria a verdadeira postura, porque é o período que se consegue realmente moldar, de certa forma. E, assim que for possível, eu recomendo, como uma experiência até pessoal, colocar a criança na evangelização infantil, seja em qual for a religião que se frequente. No caso aqui, nós estamos fazendo um curso da doutrina espírita, né? Então, as casas espíritas e outros segmentos religiosos dispõem de catecismo e outras atividades voltadas à educação, à evangelização infantil, e eles fazem assim de uma forma bem lúdica. Tem livretos, historinhas, tudo com cunho moral. E a gente sabe também, por experiência de estudo, que as historinhas, que nós podemos traçar uma analogia com as metáforas que Jesus fazia, com as parábolas que ele contava, que é uma forma mais adequada e rápida de se fortalecer o aprendizado. Isso tanto na infância quanto na vida adulta. Então, é por isso que eu, particularmente, acho extremamente efetivo a evangelização infantil, porque ela já vai dando um maior parâmetro da criança com relação às leis que regem o mundo material e espiritual, tudo de uma forma assim bem lúdica, de brincadeira, de historinha, mas os ensinamentos ficam no coração. E para quem cria filhos, netos, né, que tem essa frequência aí de compartilhar a vida, a gente sabe que quando nossos olhos faltarem, sejam como pais, avós, parente próximo, enfim, é justamente tudo aquilo que nós conseguimos passar para eles, em termos de educação e de evangelização, que falará mais alto e será o norte que eles seguirão no decorrer da vida, porque terão os valores bem fundamentados na sua mente e no seu coração. Então, aqui dando continuidade, suas recordações do plano espiritual são mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão dos pais perante as leis divinas, pois é aí que a criança deve receber as bases do sentimento e do caráter. O estado infantil é uma necessidade do espírito e corresponde aos desígnios da providência, pois é um tempo de repouso para o espírito. O objetivo da encarnação é o aperfeiçoamento do espírito e o estado de infância torna-o acessível às impressões que recebe. Sua nova fase de vida vai fundamentar-se nos novos registros inseridos a partir de então. Então, vejam aí a importância do acolhimento, da educação nessa primeira fase da infância. Daí, os novos rumos, limitados e dependentes deles, e o aumento da probabilidade de sucesso na nova vida, as sábias leis divinas colocam-no em um meio onde ele só aure o que é útil, o que convém junto daqueles que estão incumbidos de educá-lo, e talvez capacitados a lhe auxiliar o adiantamento. Aos pais e professores, cumpre ponderar seriamente sobre esse aspecto,
pois o Espiritismo abre um novo capítulo na psicologia infantil e na pedagogia, mostrando a importância da educação da criança, não apenas para a vida em curso, mas também para a sua perene e definitiva evolução espiritual. Os estabelecimentos de ensino propiciam instruções, mas somente a família consegue educar. A universidade forma o cidadão, mas somente o lar edifica o espírito. O primeiro sinal de vida da criança é expresso pelo choro, para excitar o interesse da mãe e provocar os cuidados necessários. Se a sua manifestação fosse em hosanas de alegria, as reações seriam tão diferentes que poucos se inquietariam com as suas necessidades. Em tudo, erige-se a sabedoria divina. A mudança que se opera no caráter das criaturas ao atingirem certa idade, particularmente a partir da adolescência, deve-se ao fato de o espírito retomar paulatinamente a sua natureza e mostrar-se qual era em encarnação anterior. Então, vocês vejam que à medida que a idade avança, a criança vai fazendo 8, 9, 10, vai se tornando pré-adolescente, adolescente, ele já vai manifestando para as pessoas e para a vida as tendências, as crenças, aquilo que ele realmente trouxe latente dentro de si, mas somado a tudo o que ele conseguiu aderir de aprendizado durante essa primeira fase de infância nessa encarnação. Então, é por isso que é muito importante, porque todo o trabalho feito nessa primeira infância reverberará de forma positiva para a medida que o espírito vai tomando posse, se assim podemos dizer, das suas verdadeiras tendências. Então, aqui continuando, o que o espírito foi, é ou será, permanece oculto na inocência da criança. Isso permite que, no caso dos espíritos antagônicos, receba todas as manifestações de carinho e amor, essenciais para que se lhe conceda a oportunidade adicional de redimir-se. Então, a criança não é à toa que tem aquele rostinho angelical, né? Que nos inspira cuidado, que nos inspira a proporcionar-lhe segurança. Assim, não procederiam os pais se, ao invés da criança cheia de graça e ingenuidade, se encontrassem sobre os traços infantis um espírito adulto, mostrando seu verdadeiro caráter e instinto. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea, senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências, né? Como comentamos anteriormente. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão que responder. É assim que a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, com isso aqui, a gente completou a parte A. Alguém gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta? Esse é o momento. Então, vamos para a parte B. Simpatias e antipatias terrenas. Isso aqui também é um assunto bem interessante. Esquecimento do passado. Frequentemente, durante a romagem terrena, dois seres sentem-se naturalmente atraídos um pelo outro, em circunstâncias aparentemente fortuitas, ou, inversamente,
a sensação que surge é de antipatia e rejeição. Esses personagens não se reconhecem, porém, esta primeira impressão é resultante de encarnações anteriores, cujas experiências felizes ou desagradáveis emergem da memória espiritual de cada um. Então, esse primeiro parágrafo, ele retrata aquela primeira impressão que nós temos quando nós temos um primeiro contato com alguém. É aquela fração de segundos que é a nossa bússola interna, nos trazendo reminiscências latentes que a nossa percepção, a nossa intuição traz, tanto de simpatia quanto de antipatia. É claro que depois que a gente racionaliza e começa a ponderar os interesses que nós temos nos relacionamentos, no intercâmbio comercial, enfim, na vivência diária, a gente começa, através do racional, a amenizar ou a exacerbar essa primeira impressão. Muitas vezes, os nossos interesses sociais e materiais acabam falando mais alto e a gente se introduz muitas vezes em relacionamentos e parcerias que vão, na verdade, nos desgastar bastante, né? Porque a nossa intuição já gritou desde o primeiro momento que ali não seria, assim, algo tranquilo. Dando sequência. Nem sempre é recomendável que eles se reconheçam. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que pensais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que tempo estiveram juntos. Afora estas circunstâncias, dois espíritos que tenham afinidades se procuram sem que necessariamente se hajam conhecido em épocas remotas. Fazem-no por identidade de objetivos e metas. Além de os encontros que se dão entre certas pessoas não serem obra do acaso, mas sim o efeito de relações simpáticas, há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Assim, como a atração de um ser para outro resulta da simpatia, espíritos antipáticos se reconhecem sem se falarem. Dois espíritos não são necessariamente maus pela ausência de simpatia, mas também pela falta de similitude do modo de pensar. Tal acontece por não serem afins. À medida que eles se elevam, as diferenças se anulam e a antipatia desaparece. Um espírito mau sente antipatia por aquele que possa julgá-lo e desmascará-lo. Então, aqui a gente vê as antipatias que não são gratuitas, né? Ao sentir sua aproximação, já pela primeira vez percebe iminente desaprovação. Reage, então, sob a forma de uma repulsa que se transforma facilmente em rancor, inveja e uma inspiração de fazer o mal. O bom espírito, por sua vez, pode afastar-se do mal, porque sabe que não será por ele entendido. Porém, consciente de sua superioridade, não alimenta rancor nem inveja, limita-se a evitá-lo. Esquecimento do passado. O espírito, quando reencarna, esquece totalmente o seu passado. Porém, muitas pessoas acreditam que a lembrança de vidas anteriores, no decorrer da vida presente, seria de grande benefício. Mas, em cada reencarnação, manifestam-se as tendências decorrentes da natureza do espírito, a orientar seu comportamento mais correto. As boas inclinações indicam o progresso já realizado e as más, as paixões a serem superadas. Inúmeras vezes, espíritos que foram acerbos inimigos numa determinada vida renascem no seio de uma mesma família.
a fim de removerem as arestas e aprenderem a se amar. Se relembrassem do passado, em muitos casos, essa reconciliação se tornaria extremamente difícil. O homem nem pode, nem deve saber tudo. Deus assim o quer, na sua sabedoria, sem o véu que lhe encobre certas coisas. O homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Então a gente vê, né, que o esquecimento do passado é muito importante para o nosso processo reencarnatório, porque ele faz com que não reconheçamos, salvo por intuição, como nós vimos aqui nas frases anteriores, aqueles que nos são simpáticos ou antipáticos. E dessa forma, a gente tem a possibilidade de conviver com essas pessoas, de resetar coisas negativas, de transmutar o negativo em positivo, a inimizade em amizade. Porque se nós soubéssemos tudo, lembrássemos imediatamente, dado ao nosso estágio ainda de maior imperfeição, nós não teríamos condições de ter todo esse exercício que a reencarnação nos propicia para que a gente possa exercitar toda a preparação que nós tivemos no plano espiritual, do qual nos sentimos preparados para esses mesmos desafios. Por isso é que o esquecimento do passado representa uma grande bênção, porque ele nos reseta e nos torna passíveis de convivência em diferentes aspectos, pessoas e circunstâncias. E assim nós vamos progredindo. Em cada nova existência, o espírito usufrui do conhecimento conquistado nas vidas passadas, estando em melhores condições de distinguir o bem do mal. Ao retornar ao plano espiritual, descortina-se diante dele sua vida pregressa, vê as faltas que cometeu e que deram origem aos seus sofrimentos, assim como o modo como as teria evitado. Isso lhes servirá de orientação caso tenha o mérito de escolher por si próprio uma nova encarnação, a fim de evitar e reparar os erros cometidos. Ele, então, escolhe provas semelhantes às que não soube aproveitar, ou os embates que melhor possam contribuir para o seu adiantamento. Como nós vimos na semana passada, né, que o espírito, tendo um certo nível de esclarecimento, ele pode participar da programação do seu processo reencarnatório, escolhendo até o tipo de prova que gostaria de passar. Porém, os detalhes, as circunstâncias e tudo mais não são possíveis. Por quê? São resultados do livre-arbítrio diário. À medida que a gente vai fazendo escolhas, a gente vai desdobrando aquilo que se manifestará logo à nossa frente, apesar de fazer parte de um conjunto determinado de provas que foram escolhidas pelo espírito reencarnante, mas os detalhes, esses vão se descortinando diariamente de acordo com as nossas escolhas. Mas, se não temos durante a vida corpórea uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos, de bem ou de mal, em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição. E as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir. Então, tudo aquilo que ficou gravado na nossa consciência, com relação a tudo que plantamos na erraticidade como objetivo reencarnatório, nos alerta, né, através da nossa consciência de que devemos resistir a essa ou aquela tendência, porque não está de acordo com o que nos propomos, né, ao planejar e vir.
Se o homem não tem, portanto, lembranças precisas do passado, tem sempre a voz da consciência e suas tendências instintivas que lhe permite o conhecimento de si mesmo. Existem mundos mais evoluídos, onde seus habitantes guardam lembranças claras de suas existências passadas. Mas isso é resultado da condição superior por eles conquistada, e que os leva a uma melhor compreensão e melhor aproveitamento da liberdade que Deus lhes permite desfrutar. Nesses mundos, onde não reina senão o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. É por isso que neles se recorda com frequência a existência precedente, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à passagem que se possa ter tido por mundos inferiores, a sua lembrança nada mais é, como dissemos, do que um sonho mau. Mesmo em mundos como a Terra e em casos muito especiais, existem pessoas que sabem o que foram e o que faziam. Contudo, abstêm-se de dizê-lo abertamente, pois, do contrário, fariam extraordinárias revelações sobre o passado. Assim, cabe ao homem suportar resignadamente as provas e expiações que lhe são pertinentes, sem a preocupação desnecessária de desvendar suas vidas passadas. A cada nova existência, a justiça divina dar-lhe-á a oportunidade de retomar o curso do aprendizado interrompido, propiciando-lhe os recursos necessários para os devidos reajustes. Observando seu próprio caráter, ele sentirá cada vez mais a necessidade de superar suas imperfeições, pois basta que estude a si mesmo e poderá julgar o que foi, não pelo que é, mas pelo que suas tendências, mostram. Então, é muito interessante, e é esse justamente o processo que a gente sempre propõe da reforma íntima, porque as nossas reflexões, elas levantam um pouco do véu das nossas tendências, quando a gente começa a pensar, a se posicionar em primeira pessoa do singular, qual é o teu comportamento frente às reflexões que nós estamos fazendo. E assim a gente começa a observar as tendências e até o sentimento que brota no nosso coração quando a gente se posiciona em determinado aspecto ali que é proposto. E essas observações, elas servem como um norte para que a gente possa desvendar-se a si mesmo, que é somente através do autoconhecimento que a gente consegue caminhar um pouquinho mais rápido. E com isso nós concluímos a parte B, sobre simpatias e antipatias terrenas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, esse é o momento. Então, vamos lá para a nossa parte C. Deixai vir a mim os pequeninos. Aí nós temos nessa gravura aqui a representação de Jesus rodeado de crianças e conversando, Então, lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhe assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo-os as mãos sobre eles, os abençoava. Jesus tomou a infância como símbolo de pureza e de simplicidade. Portanto, não havia em suas palavras a intenção de dizer que o reino de Deus é apenas para as crianças, mas sim para todos aqueles que se assemelham. Não poderia ser de outro modo, pois que o espírito, ao reencarnar, traz consigo não só as qualidades conquistadas em vidas passadas, como também
as imperfeições e as más tendências. A criança, no entanto, é sempre um exemplo vivo de pureza, e não foi outro o objetivo de Jesus ao tomá-la como paradigma para deixar à humanidade mais um ensinamento. Somente os simples e humildes terão acesso aos planos mais sublimados da espiritualidade, ou seja, o reino de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, de carinho e desvelo materno, cuja ternura aumenta ainda mais diante da fragilidade da infância. A criança deixaria de ter essa atenção e abnegação se nela se revelassem nítidas manifestações do que foi em vida anterior. Tal quadro se agravaria ainda mais se a mãe conhecesse seus antecedentes, pois, em muitos casos, pais e filhos são espíritos antagônicos de vida passada. Então, nós vemos aqui nessa passagem o significado real maior que Jesus quis dar ao usar a frase dizendo que é para deixar vir os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, né? Então, ele não quer dizer que o reino seriam somente das crianças, até porque a gente sabe que num corpo infantil, muitas vezes se encerra um espírito muito cheio de débitos e de más tendências, né? Mas ele quer dizer que aqueles que se assemelham à pureza das crianças é que podem ter o merecimento do reino dos céus. Então, vamos sempre nos lembrar dessa analogia. O espírito, quando reencarna, entra num estado de perturbação e, paulatinamente, perde a consciência de si mesmo, esquecendo suas vidas passadas. Durante algum tempo, ele permanece numa espécie de sono, conservando, no entanto, todas as suas faculdades em estado latente. Esse estágio transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida, esquecendo tudo aquilo que possa representar obstáculo na nova existência corporal. Mas não deixa de sofrer uma reação do pretérito, conservando uma vaga intuição de toda a experiência adquirida. Após o nascimento, suas ideias retomam gradativamente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo, que é o que nós vimos nos primeiros slides, né? No período inicial da nova encarnação, o espírito age realmente como criança, pois as ideias que marcarão seu caráter estão adormecidas. Por isso, a criança é mais dócil nessa fase, tornando-se mais acessível às impressões que podem modificar sua condição evolutiva. Jesus tomou como exemplo de pureza e simplicidade a condição infantil, ao dizer: venha a mim os pequeninos. Não apenas nessa passagem evangélica, mas em muitas outras, conforme o relato do Evangelho de Mateus. Aí nós temos várias passagens citadas aqui como exemplo, né? Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Assim também, não é da vontade do Pai que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Mateus, capítulo 18, versículo 14. Em verdade vos digo, que quando um desses pequeninos não o fizestes a mim. Mateus, capítulo 25, versículo 45. Jesus cercou-se sempre de criaturas simples e humildes, pois sabia que somente estes estavam aptos a assimilar suas palavras e seguir seus ensinamentos. A sua mensagem imorredoura era essencialmente endereçada aos brandos,
aos pacíficos, aos humildes, aos sofredores de todos os matizes, aos pequeninos entre os homens. Por isso, ele exultou-se quando viu que os pequeninos e não os sábios e entendidos assimilaram a revelação do reino de Deus. Desse modo, Jesus usou essa imagem de criança para ilustrar a bem-aventurança dos puros de coração. A simplicidade e a humildade são inerentes à pureza do espírito, excluindo qualquer laivo de egoísmo e de orgulho. Aí, com isso, nós concluímos aqui a parte C, que é essa passagem de Jesus, né? Deixai vir a mim os pequeninos. E teríamos agora, então, as atividades, né? Alguém gostaria de fazer alguma colocação ou questionamento a respeito da parte C, ou mesmo ainda da A e da B? Fique à vontade. Irene, eu gostaria de perguntar, porque 2 vezes que você leu, saiu a palavra espíritos antagônicos. O que quer dizer? Espíritos contrários, dos quais você não tem afinidade, que você tem antipatia, que pensam de forma diferente de você. Então, ele é um antagonista contrário, ele é contrário ao seu modo de viver, a forma como você pensa, as coisas que você prega. São pessoas que não têm mesmo afinidades, né? Enquanto um vai para o norte, o outro vai para o sul. E assim sucessivamente. Que é mais ou menos o que a gente enxerga, né, nesses primeiros segundos, quando se conhece alguém, que você já não sente uma certa simpatia por aquela pessoa, né? É porque na sua intuição, você guarda de forma latente e registra a energia daquela pessoa, que não é condizente com a sua. Então, aquela pessoa está em antagonismo contigo. Ah, tá bom, entendi. Mais alguém? É o famoso santo não bate, né? Nosso santo não cruzou, nosso santo não bateu, exatamente isso. Mas é interessante que a gente tenha essa compreensão, porque a gente consegue se explicar internamente com relação a essas arestas de relacionamento. E aí a gente encontrando uma justificativa para aquilo que sente, e sabendo principalmente que essas pessoas não estão no nosso caminho por acaso, muitas vezes é para nos fazer lembrar e ressentir coisas que estão ali adormecidas, latentes, que a gente até pensa que superou, mas que quando é provado, a gente vê que não é tanto assim. A gente passa a ter, eu não digo empatia, né? Mas a gente passa a ter um nível de compreensão maior com aquelas circunstâncias, né? E acaba tendo um olhar diferenciado para tudo aquilo que esse instrumento que foi colocado no nosso caminho veio nos mostrar. Que é como eu disse anteriormente, né? Dificilmente as pessoas que nos amam falam conosco com tanta clareza e dureza como aquele que não gosta da gente. E aí você tem que passar pelos seus filtros, né? Se fazer um exame de consciência para ver se aquilo que está sendo dito realmente te representa. Porque, como a gente sabe, quem nos julga, quem nos aponta o dedo, está manifestando muito mais das suas crenças e de si próprio do que exatamente aquilo que a gente seja. Então, não é para a gente, com base nisso que a doutrina espírita nos mostra, vestir a carapuça e achar que os outros têm razão. Não. A doutrina espírita é uma fé raciocinada. Então, você vai raciocinar em cima, vai analisar a sua vida, as suas tendências, para ver se realmente aquilo te representa ou se é as imperfeições da própria pessoa que está te julgando através das suas próprias lentes. E daí a gente extrai o precioso aprendizado. Porque se eu me enxergo como detentor do mínima parte que seja daquilo que está sendo dito para mim, então eu tenho que ter um olhar para aquilo e procurar me melhorar.
Agora, se eu não consigo me sentir, me enxergar, não, isso não faz parte de mim, e se eu tenho na minha trajetória momentos, situações, pessoas onde eu tive um comportamento completamente adverso daquele que me acusam, em situações que, de certa forma, eram semelhantes, então vamos ficar em paz, que é mais o sentimento e a maledicência do outro do que necessariamente aquilo que nos compete modificar. Mas vale sempre a pena a reflexão. Com isso, então, concluímos o material didático da aula e podemos passar para nossas atividades, né? Então, vamos aqui cessar o compartilhamento. Fechar aqui o nosso PowerPoint. E vamos para as atividades da nossa aula 17. Quem fez a lição, que a gente pode estar compartilhando as respostas? A Silvia e o Robson, muito bem. Então, vamos nós três, né? São 9, cada um faz 3. Então, da aula 17, questionário de fixação. Você poderia fazer a primeira, Robson? Sim. Primeira pergunta. Qual a influência do organismo na vida do espírito? O organismo físico influencia a manifestação do espírito. Um corpo saudável permite melhor expressão das faculdades, enquanto limitações físicas podem dificultá-las, sem alterar a essência do espírito. Sim, tá certo e pega um pouco da resposta da segunda, né? Mas está correto que a matéria é o envoltório do espírito que serve para sua manifestação. Já que está envolvida as duas respostas, faz a segunda, Robson. Ok, então, só um minuto. 2. A manifestação das faculdades do espírito está condicionada aos órgãos físicos? Comente. Sim, o espírito possui as faculdades, mas precisa dos órgãos físicos para manifestá-las no mundo material. Se os órgãos estão comprometidos, a manifestação também será. Exatamente. E até ele faz uma analogia, né, com relação à transparência, à radiação da luz num vidro que é translúcido e outro é opaco, né? Então, se está tudo certinho com o nosso envoltório físico, que serve de instrumento, a gente consegue se manifestar com uma boa qualidade. Muito embora a gente saiba que o nosso próprio arcabouço físico, o corpo físico, ele limita bastante a manifestação do potencial do espírito, por conta da sua densidade da matéria. Por isso que nos mundos mais evoluídos, o corpo físico vai se tornando cada vez mais sutil e rarefeito, e o espírito pode, assim, manifestar-se de uma forma mais abrangente. Então, já que você fez duas, faz a terceira, Robson. Ok. Existe uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e as faculdades morais e intelectuais? Existe relação, mas não dependência total. O cérebro é instrumento do espírito. Seu desenvolvimento facilita a expressão das faculdades, mas não as cria. Certo. O cérebro perfeito vai conseguir passar direitinho as faculdades do espírito, mas a relação entre eles não é assim tão direta, porque é o espírito que se manifesta através do arcabouço físico, e não o arcabouço físico que origina a manifestação do espírito. Muito bem. Pode fazer a quarta, Silvinha. Saiu. A Inês caiu, vamos ver se ela volta. Espera aí, eu vou fazer. Tá. Qual é a causa principal da loucura? Eu pus assim, depende do distúrbio, duas causas, que é a causa orgânica, que é patológica, e a causa do espírito obsessivo.
Aí tinha mais um monte de coisa, mas eu não coloquei não, tá certo? Tá, de acordo com a doutrina espírita, a gente esclarece que as causas podem ser tanto físicas, né, patológicas, como você disse, como também resultados da lei de causa e efeito, que originaram essa deficiência no espírito. E também tem a ver com processos obsessivos, né, num sentido mais amplo. Mas, via de regra, é mais assim a questão da sujeição à lei de causa e efeito, ou seja, tudo aquilo que você fez no passado, hoje você recebe através de limitações que o seu próprio corpo apresenta para que você não incorra nas mesmas falhas. Aí faz as 5. Pode fazer, por favor. Quais as causas materiais da loucura e da idiotia? Aí eu pus assim, desorganização ou alteração do instrumento cerebral, lesões físicas, vícios de conformação, alteração fisiológica. Tá certo? Tá certo, Irene? Eu coloquei um pouquinho mais completo, mas a sua está certa, eu vou ler a minha resposta. Tá. Tanto a idiotia como a loucura, classificados pela medicina como anomalias patogênicas do cérebro, podem ter como causa orgânica o traumatismo craniano, a meningite, entre outros. No caso da idiotia, existe uma inibição do cérebro causada por lesões ou estímulos acima de sua capacidade de absorção. Então, só faltou um pequeno complementinho, mas tá certo. Consegue fazer a 6, por favor? Tá, vamos fazer. Porque pode haver casos de loucura sem que haja necessariamente lesões cerebrais? Eu pus sim. A loucura pode ocorrer sem lesões físicas, aparente causa moral, psicológica, obsessão espiritual, que é subjugação, hereditariedade e predisposição sobre o organismo. Pode apresentar uma fragilidade nervosa que facilita o desequilíbrio mental. Tá certo? Certíssimo, muito bem. Agora eu vou fazer as 3 últimas. Quais as principais causas do suicídio e da loucura? A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio, ou seja, o materialismo, né? Eles produzem a frouxidão moral. Ao acreditar que tudo termina com a morte do corpo, o indivíduo não hesita em premeditar a fuga da vida, por julgar que isso não acarretará consequências mais graves, uma vez que tudo se dilui no nada. A loucura, por sua vez, representa, em muitos casos, as consequências dos erros humanos, principalmente quanto tem por origem os vícios degradantes que afetam os sentidos, atingindo a mente, anulando a vontade, abalando a fé, solopando as convicções mais íntimas. Em outros casos, a loucura pode ser provocada por influência dos espíritos vingativos que pretendem um ajuste de contas de vidas pretéritas. 8. Vamos a 8. Qual a situação dos suicidas no plano espiritual? Pelo intercâmbio com o mundo invisível, são próprios espíritos de suicidas que revelam a situação aflitiva e que se encontram no plano espiritual, provando assim que não se viola as leis de Deus impunemente. Que é o caso daquele livro que eu comentei com vocês, né? Memórias de um Suicida, onde o próprio espírito relata toda a sua desventura no Vale dos Suicidas. 9 e última. Compare os pontos de vista do materialismo e do espírita com relação à ideia do suicídio. São pontos bem divergentes. O materialista, ao acreditar que tudo termina com a morte do corpo, o indivíduo não hesita em premeditar a fuga da vida, por julgar que isso não acarretará consequências mais graves, uma vez que tudo se dilui no nada. Enquanto que o espírita crê
que de nada adianta por fim a vida, uma vez que a pessoa que assim procede, além de ter que expiar de maneira bastante penosa a transgressão cometida, terá de reencarnar por vezes com deformidades físicas para tentar novamente vencer as provas que a misericórdia divina concedeu. E assim nós concluímos as 9 questões. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta a fazer? Então vamos em frente, né? Aí a gente vai para a nossa famosa frase de reforma íntima. Aí nós temos aqui a frase do livro Calma, de Chico Xavier. Rusgas domésticas, página 69. Não revivas os mal entendidos de ontem, ou de qualquer fase do passado, para que faltas e erros no lar sejam realmente esquecidas. Então, essa frase aqui é bem significativa para a gente meditar e pensar, né? Porque principalmente no nosso lar, onde costuma se dizer que é o nosso cadinho, onde estão aquelas pessoas que podem ser os nossos maiores amores ou desafetos, onde a gente se mostra realmente como é, onde não se usam máscaras, onde não se tem o verniz social, é ali que a gente é genuinamente transparente. Consequentemente, acometemos de várias faltas, porque a gente se sente mais à vontade em maltratar, entre aspas, um parente próximo aqui, do que alguém que esteja na rua, por conta da imagem que a gente quer passar para a sociedade e do pertencimento que a gente precisa ter nos diferentes grupos, seja social, seja de trabalho, enfim, os diferentes grupos. E é onde a gente acaba incidindo em maiores contendas dentro do nosso lar. E isso ocorre conosco e com todos aqueles que convivem conosco sobre o mesmo teto. E aí, por força da própria convivência diária, é onde a gente também acaba deixando falar mais alto um nível maior de empatia, na grande maioria das vezes, e de força de convivência, né? Onde a gente entende que não tem como a gente ficar um dia inteiro, um mês, um ano, convivendo sobre o mesmo teto com alguém a qual a gente não busca aprimorar o nosso relacionamento. Então, também, entre aspas, é o lugar onde a gente acaba engolindo mais sapo, passando mais por cima de determinadas coisas que, às vezes, para uma pessoa não tão próxima, nós não conseguiríamos deixar passar, digamos assim. E aí a gente vai levando e dá a impressão que tudo voltou à plena normalidade, que aquele assunto ficou ali esquecido, mesmo que seja momentaneamente. Porém, como de verdade nós não metabolizamos, se é que possamos falar assim, nós não digerimos de verdade aquela ocorrência, nós apenas deixamos ali na prateleira e deixamos passar pelo bem da própria convivência em conjunto, existirão momentos de gatilhos, onde alguma coisa, uma frase, um gesto, qualquer coisa trará à tona imediatamente aquele momento, aquela contenda, aquele comportamento que você não julgou satisfatório daquela pessoa que convive com você. E aí a gente mostra com todas as letras garrafais de que realmente nós não assimilamos aquilo, nós não digerimos, nós não aceitamos, nós não perdoamos, nós não compreendemos, nós não deixamos passar. Nós apenas deixamos na prateleira. E é exatamente isso que essa frase nos leva à reflexão. Não revivas os mal entendidos de ontem, ou de qualquer fase do passado, para que faltas e erros no lar sejam realmente esquecidos. Então, se você não elaborou
e se vem um gatilho, você se posiciona de forma a reviver tudo aquilo, você estará sofrendo novamente e estará expondo o seu relacionamento novamente da mesma forma. Então, essa frase recomenda que não se volte a reviver qualquer fase do passado, que não se faça menção ou lembrança a esses erros, para que realmente sejam esquecidos. Isso pode ser bom? Para algumas pessoas, sim. Isso pode ser ruim? Também para outras pessoas, sim, porque eu, pelo menos, analisando aqui essa frase aqui da reforma íntima sob o meu prisma, eu sou aquela pessoa que, se eu não conversar a respeito, se eu não falar o que eu penso, se eu não ouvir o que o outro tem a dizer, eu não consigo elaborar. E aí eu não consigo nem colocar na prateleira. Então, para mim, o diálogo, a conversa, o procurar entender o móvel do outro, a forma como ele pensou, porque de repente ele está tendo ali um prisma, um gatilho de comportamento que eu não consegui alcançar. E se ele verbalizar e explicar, fica mais fácil de eu compreender, de eu entender. Posso até não esquecer, mas eu extraio o aprendizado e consigo conviver realmente, sem ficar à mercê desses gatilhos que acabam acontecendo, mais dia ou menos dia. Então, esse é o meu posicionamento com relação a essa reforma íntima. Eu tenho vivido assim e para mim tem sido bom, porque eu degiro e consigo elaborar na minha cabeça aquilo que o outro fez. E aí, cada um de vocês fazem lá no seu caderninho, respondam em primeira pessoa, analisem como é que vocês têm vivido com relação a essa colocação, façam lá uma breve dissertação, e como eu recomendo, depois de um tempo, releiam, para vocês verem o quanto vocês já mudaram o seu modo de pensar para melhor. E assim nós vamos progredindo, através desses exercícios de reforma íntima. Se alguém quiser falar ou comentar alguma coisa a respeito, esse é o momento. Eu vou comentar. Eu pus assim, eu acho que quando alguém nos feriu com palavras, para podermos viver bem, temos que ter empatia e perdoar, pois tem coisas que temos que entender, aceitar e prosseguir. E tem coisa no contexto da gente, que você falou, desculpa, tem coisa que nem você falou. Tem pessoas assim que não é do convívio da gente, que é mais fácil da gente. Ela prejudicou a gente, ou a gente prejudicou ela, mas se afasta e tá tudo bem, vira uma chave. Mas tem pessoas que é dentro do núcleo familiar que não tem como a gente, principalmente quando é um filho, sabe? Não tem como a gente virar a chave e fazer de conta que nada aconteceu. Então a gente tem que perdoar, às vezes tem que perdoar por amor, às vezes nem tanto pelo filho, pelo neto, né? E assim a gente vai prosseguindo, né? Vivendo a vida de forma leve, né? E acaba, quando a gente beija um filho, a gente adoça uma mãe, né? E assim a gente vai levando amor no coração das pessoas. Penso eu, né? É um posicionamento que você adotou, que tem feito bem para você, que está dando para você levar as circunstâncias, né? Passar pelas adversidades. Então, se está te gerando empatia, compreensão, aprendizado e um olhar mais amplo para o bem comum, é válido. Mas deixa aí anotadinho, daqui a um tempo você relê a frase e veja se você continua agindo da mesma forma. Mais alguém? Bom, então, se ninguém tem mais nenhum comentário a fazer, nenhuma pergunta, nenhum questionamento, nós podemos partir para o encerramento da nossa aula. Eu espero que todas essas reflexões possam calar fundo no meu coração e no coração de vocês, que possam servir como luz e amparo e um caminho a seguir nos nossos momentos diários aí, nas contendas, nas adversidades. Mais uma vez eu agradeço a participação, a presença de cada um de vocês, sem o qual esse trabalho não seria
justificado, não estaria acontecendo. Então, minha gratidão imensa e rogo a Deus que possa nos dar uma boa noite de refazimento, de sono e de aprendizado. Um beijo grande no coração de cada um. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos sempre a Jesus, né? Que Beijo. assim seja. Beijo. Amém. Boa noite.